professores mundanos. Outro motivo de engano encontra-se na substituição da educação pela unção, com o intuito de ganhar credibilidade do mundo. Entre os anos 1940 e 1960, os principais institutos e seminários cristãos, aparentemente na esperança de receber credibilidade e credenciamento do mundo acadêmico secular, introduziram as artes liberais em seus currículos. Muitas dessas aulas, ministradas a partir de uma perspectiva bíblica, estavam livres de contaminação, além de serem benéficas para o futuro ministerial dos alunos. Refiro-me a disciplinas como matemática, história, etc. No entanto, como veremos no próximo capítulo, outras matérias das artes liberais se tornaram um cavalo de Troia, levando consigo sutis enganos para o corpo de Cristo. Os institutos bíblicos, que outrora haviam sido instituições extremamente consagradas, perderam aos poucos o fogo e definharam sob a opressão do espírito do mundo. Uma senhora testemunhou essa mudança e me relatou como aconteceu. No início da década de 1960, passei 3 anos em um instituto bíblico pentecostal, que enfatizava a preparação para o ministério. Todos os alunos planejavam ter uma vida de serviço a Deus, fosse pastoreando uma igreja, fosse indo para o campo missionário. As aulas oferecidas estavam diretamente relacionadas ao ministério ou ao estudo da Bíblia. Quase sempre o diretor da escola pregava sobre a necessidade de santificação. Ele nos ensinou que qualquer ministério útil era resultado de um eu crucificado. Em tempos de seriado de sucesso, ele nos alertava dizendo que a televisão esvaziava a nossa vida espiritual. Ele era um exemplo de vida consagrada a Deus, e isso estabelecia ali uma atmosfera sóbria. Ao longo do tempo em que estive lá, nós ficamos sabendo de líderes denominacionais que queriam inserir aulas de artes liberais no currículo. Os rumores eram de que a escola receberia o credenciamento para oferecer cursos de bacharelado com a duração de 4 anos. Alguns alunos ficaram felizes ao ouvir isso, mas a maioria de nós não queríamos que as coisas mudassem. Um dia, o diretor da escola se colocou diante dos alunos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava sob enorme pressão para cooperar com os planos da sede denominacional, mas resistiu firmemente até ser levado a renunciar ao seu cargo. Ele deu uma palestra que afetou profundamente a minha vida. Ele nos advertiu de que, no futuro, haveria um tom mais sutil na escola e que nós não deveríamos permitir que isso comprometesse a nossa sobriedade espiritual. Algum tempo depois, soubemos que o diretor havia falecido de tristeza. Conforme previsto, o foco do Instituto passou por uma grande transformação. A profunda percepção do Espírito de Deus, que sempre esteve presente naquele lugar, havia desaparecido. A história dessa querida senhora ilustra um acontecimento que ocorreu em quase todo o campo na educação cristã. Em vez de aprenderem a ter uma vida piedosa, os jovens foram ensinados a serem profissionais, entre aspas. A ênfase na importância da caminhada com Deus foi substituída por temas como o crescimento da igreja. A piedade não se mede mais pela humildade e pureza interior, mas sim pelo sucesso. Os ensinamentos mundanos de hoje produzirão os líderes mundanos de amanhã. Afirmações confiantes. Há outro fator no ensino e na pregação da igreja que contribui tanto para o declínio acentuado do entendimento espiritual quanto para o engano de que a imaturidade espiritual é encoberta por declarações confiantes. Quando se trata de discipulado, o professor e o pregador só podem levar o outro até o estágio em que eles mesmos se encontram, nada além disso. O problema, porém, surge quando o professor quer parecer mais espiritual do que realmente é, confiando no próprio carisma e nas suas habilidades. Ele comete exageros por não dominar o assunto sobre o qual fala. O resultado é um ministério raso e uma perspectiva superficial. O apóstolo Paulo abordou tal disparidade quando escreveu a Timóteo: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 5 ao 7.
Paulo afirma com autoridade, pois tinha comunhão plena com o Senhor, que se baseava em uma vida de profunda consagração e oração. A sua motivação era o amor sincero pelo próximo, e não a ambição pessoal. A falta de estar na presença de Deus e de um amor motivacional leva inevitavelmente à falsa doutrina ou à mensagem fluida. Adicione a isso o desejo humano de ser um mestre respeitado, sem a disposição de conquistar tal posição, e a corrupção se espalha. É muito fácil apoiar-se no próprio entendimento, entre aspas, uma vez que o professor aprende a confiar em suas habilidades, em vez de viver com mansidão e humildade, adota as mesmas atitudes que tinha no passado, confiança e arrogância. Como disse Paulo, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Os confiantes geralmente se aproveitam de pessoas simples que acreditam facilmente no outro. Há alguma razão para duvidar que isso aconteça na igreja? Antes de me engajar no ministério, trabalhei com vendas durante um tempo. Naquele tempo, travei uma competição amigável com um dos vendedores. No entanto, independentemente do quanto me esforçasse fazendo horas extras e dando muitos telefonemas, Rob sempre me superava. A diferença entre nós estava em sua personalidade cativante. Em 10 minutos, Rob era capaz de fazer os clientes se sentirem como se fossem seus amigos de longa data. Com um sorriso em seu rosto, meu colega de trabalho conseguia que eles assinassem na linha pontilhada em um piscar de olhos. Eu vejo um monte de Rob na liderança da igreja hoje. Eles têm a capacidade de atrair seguidores por serem encantadores e cativantes, e não por pregarem a verdade. Em contraponto a essa atitude, é interessante observar que Paulo disse sobre si mesmo: "E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus." 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Não é surpreendente, entretanto, o que alguns da igreja em Corinto disseram de Paulo, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. O apóstolo não negou isso. A questão relevante para nós é: será que os membros da igreja atual seriam capazes de discernir o Espírito de Deus nas palavras de Paulo, ou ficariam entediados com a falta de carisma da sua pregação?